Bom dia, pessoal. O meu grupo ficou com psicologia positiva no Brasil. O meu grupo é composto por Graziela Oliveira, Gisele Rosa, Rafaela Leão e Mariana Pinheiro. A psicologia positiva é uma área da psicologia que estuda os fundamentos psicológicos do bem-estar e da felicidade. Bem, com os pontos fortes de virtudes humanas, é composto por três pilares essenciais, que se referem aos três níveis de atuação da psicologia positiva. Os três traços da psicologia positiva, o primeiro nível ele é básico ou substantivo, que diz respeito ao estudo dos elementos da felicidade, bem-estar e outros construtos relacionados. Já o segundo nível, ele é individual, que diz respeito a traços e características individuais positivas. O terceiro nível, ele é grupal, que se refere a virtudes cívicas, instituições com características e traços de funcionamento positivo, que induz os indivíduos à felicidade. Trajetória da psicologia positiva. É uma isenção da psicologia no mercado de trabalho devido à Segunda Guerra Mundial. Neste momento, a área da psicologia começa a focar seus esforços e sua atenção no sofrimento psíquico em função das demandas criadas no período pós-guerra. No início da década de 70, observa-se uma explosão de estudo científico acerca de problema psicológico, bem como todo efeito negativo de ambientes estressores. Além disso, nesse mesmo momento, a área da saúde, de um modo geral, estava sofrendo alguns processos de mudança. Já em 1947, a Organização Mundial da Saúde introduz um modelo psicossocial para a compreensão do conceito de saúde, contrapondo-se ao mesmo biomédico vigente da época e ampliando este conceito para englobar também aspecto relacionado à qualidade de vida. Somente em 1998 que este movimento de mudança do enfoque na ênfase do sofrimento ao foco na saúde começa a atingir a psicologia. Com o nascimento da psicologia positiva, a presença de Martin na presidência da América. Antes deste momento, a psicologia havia deixado de lado estudos e pesquisa acerca do aspecto positivo do ser humano, considerando em suas práticas principais os aspectos relacionados ao sofrimento. A proposta hoje da psicologia positiva é que a psicologia deveria focar na construção da força do sujeito para tratar e prevenir a desordem psicológica. Desde então, diversos estudos vêm sendo realizados nessa área, em temática com a felicidade. A proposta da psicologia passiva era de que a psicologia deveria focar na construção das funções do sujeito para tratar e prevenir as desordens psicológicas. Desde então, diversos estudos vêm sendo realizados nessas áreas em temáticas como felicidade, otimismo, resiliência, emoções positivas, experiência de flow e, em especial, o tema de bem-estar, o que é o tema central da psicologia passiva. A proposta da psicologia passiva era de que a psicologia deveria focar na construção das funções do sujeito para tratar e prevenir as desordens psicológicas. Desde então, diversos estudos vêm sendo realizados nessas áreas em temáticas como felicidade, otimismo, resiliência, emoções positivas, experiência de flow e, em especial, o tema de bem-estar, o que é o tema central da psicologia passiva. No Brasil, a porta de entrada para a psicologia passiva ocorreu através dos estudos sobre a resiliência, em função dos fatores de vulnerabilidade e das situações de riscos existentes no contexto brasileiro. O termo resiliência refere à capacidade de adaptação frente a um contexto de mudanças, pela utilização de recursos positivos para enfrentar as adversidades.
De fato, o primeiro livro de psicologia passiva escrito por autores brasileiros intitula-se Resiliência à Psicologia Passiva, Interfracos do Risco e Proteção, e consiste em uma coletânea de 10 artigos científicos escritos por 16 colaboradores no período de 2004 a 2006. O movimento de expansão da psicologia passiva no Brasil também teve como importante marco a criação da Associação da Psicologia Passiva da América Latina em 2010 e com a realização da primeira Conferência Brasileira da Psicologia Passiva no Rio em 2011. Para a realização de pesquisa, foi utilizado o descrito psicologia passiva com o fruto de que o descritor deveria aparecer no título. Esse critério foi adotado para excluir estudos que apenas mencionavam o tema da psicologia passiva ou que foram realizadas em outras áreas do saber, de modo a identificar apenas os estudos da área da psicologia que apresentavam como foco principal o estudo da psicologia passiva. Foram incluídos nessa busca todos os estudos que estivessem publicados em periódicos, revistas especializadas ou indexados nas referidas bases de dados até setembro de 2012. Foram excluídos documentos que estivessem apresentados em duplicada entre as bases, cujo tema não contemplasse o objetivo proposto nesse estudo, ou que não estivessem disponíveis no meio digital. A análise dos dados dos documentos indicados foi realizada através de uma ficha de leitura que buscou identificar quais os conceitos teóricos utilizados, procedimentos metodológicos e os principais resultados dos estudos encontrados. Após a busca realizada, foram identificados inicialmente 34 documentos. Destes, 12 foram excluídos por apresentarem duplicadas na revisão, pois se tratarem de livros impressos e mais um por não estar disponível na íntegra em formato digital. Dessa forma, a revisão final contemplou um total 19 documentos, sendo 16 artigos, uma tese de doutorado e 2 dissertações de mestrado. O procedimento da busca de um artigo adotado nesta revisão pode ser identificado nessa figura que está sendo mostrada no slide. No que se refere ao gráfico, podemos observar que são encontrados poucos estudos brasileiros sobre a psicologia positiva e as pesquisas encontradas, algumas consistiam em revisões não sistemáticas e poucas outras apresentavam estudos empíricos. Nesses estudos, os participantes envolvidos se tratam de alunos de escolas e professores, sendo que o maior percentual no que diz respeito a gênero são homens. Os resultados mostram que a psicologia positiva produz uma significativa melhora nas habilidades sociais, felicidade, satisfações com áreas da vida, saúde em geral, autoestima, emoções positivas e principalmente o bem-estar. Bom, agora temos os instrumentos de pesquisa para a avaliação de construtos da psicologia positiva. No lado esquerdo, vamos ter os instrumentos. Logo em seguida, temos o construto que foi avaliado, que foi a satisfação no trabalho, a satisfação com a vida e o bem-estar subjetivo. Bom, a descrição da satisfação no trabalho é uma escala composta por 15 itens relacionados com fatores extrínsecos e intrínsecos, que devem ser respondidos em uma escala Likert, que varia entre 1, que seria o muito satisfeito, e o 7, que seria o muito satisfeito. Por último, há um item questionando o grau de satisfação geral no trabalho. Já em relação à satisfação com a vida, vamos ter uma escala que é composta de 5 itens que devem ser respondidos em uma escala Likert, desculpa, gente, a pronúncia, que varia de 1, que seria discordo fortemente, e o 7, que seria concordo fortemente.
A escala apresentou consistência interna e confiabilidade satisfatória. E já em relação ao bem-estar subjetivo, a escala é composta por 69 itens que devem ser respondidos em uma escala Likert que varia de 1, que seria o concordo plenamente, ao 5, que seria o discordo plenamente. A escala apresenta os fatores de afeto positivo e de afeto negativo, e também da satisfação e da insatisfação com a vida. E em seguida temos as referências de onde todas essas informações foram tiradas. Discussão. A partir dos resultados encontrados, foi observado que a quantidade de estudos realizados acerca da psicologia positiva ainda é pouco expressiva e não apresenta um crescimento linear. Apesar de ser uma área que está em expansão no âmbito científico internacional, ainda não se observa o mesmo movimento no Brasil. Observa-se que o primeiro artigo de psicologia positiva surgiu em 2003, 5 anos após o marco do nascimento oficial. Considerações finais. Então, de um modo geral, este artigo possibilitou o entendimento de perspectivas e compreensão do panorama da psicologia positiva no Brasil. Observa-se que a produção científica ainda é escassa e não parece demonstrar um crescimento expressivo, porém foram encontrados alguns estudos com propostas empíricas de intervenções que encontraram resultados afetivos, demonstrando que esta é uma área promissora para a atuação da psicologia no Brasil. Um dos limitadores deste estudo pode ter sido a utilização